Fala, galera, vamos acompanhar aí junto com a turma do SPN as últimas informações de Palmeiras vezes Corinthians para o jogo de logo mais às 21h30 pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E também Corinthians que avança por Vitinho. Vamos acompanhar aí. Beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Beijo para você, amigos do estúdio, fãs de esportes, né? Bom, hoje somente torcida palmeirense nesse clássico, nessa decisão. Mas o Corinthians fez toda a preparação para esse jogo da volta, né? O Corinthians chega com vantagem, ganhou o primeiro jogo por 1-0, aquele gol de cabeça do Memphis Depay. Então chega com essa vantagem e também joga pelo empate. Qualquer empate acaba classificando aí o Timão para as quartas de final da Copa do Brasil. Sabe que será um jogo tenso, inclusive depois da partida a gente chegou a conversar com os jogadores do Corinthians, ali eles mesmos disseram que sabem que será bem difícil jogar aqui no Allianz Parque, portanto eles só vão usar a vantagem, né, essa vantagem de um gol de diferença em algum momento da partida, mas vão começar no 0-0, porque sabem que será uma grande decisão. Inclusive o último treino de preparação foi na terça-feira, né, treino que ficou marcado por uma confusão, a gente falou ao longo do Sport Center de ontem mesmo, né, entre o Memphis Depay e o Félix Torres, mas algo que já foi resolvido ali mesmo, foi uma briga no momento do treino e já está tudo resolvido, eles concentrados e daqui a pouquinho devem vir aqui para o Allianz Parque. A Vitória Leite vai mostrar a saída do ônibus com a festa da torcida. A gente sabe que a bola vai rolar às 9h30 da noite, uma hora antes sai a escalação, mas a gente sempre prepara, né, aquela provável escalação para o fã de esportes, então a gente coloca aí na tela para o fã de esportes acompanhar com a gente como deve chegar o Corinthians do técnico Dorival Júnior para essa decisão. O Corinthians que vem com Hugo Souza no gol. Na lateral direita, o Mateuzinho. A zaga com André Ramalho e também o Gustavo Henrique. Fechando pela lateral esquerda, o Matheus Bidu. Aquele losango de meio de campo com Ranielli, Carrilho, Martínez e Garro. Lá na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Essa é a provável escalação, repetindo a escalação do jogo de ida. Por que a gente fala isso? Porque na rodada do final de semana, no jogo contra o Fortaleza, o Dorival poupou praticamente todos os jogadores. Ele iniciou apenas com o Hugo e o André Ramalho como titulares. É lógico que no segundo tempo ele colocou 5 titulares, né? Entre eles o Garro, o Memphis e também o Yuri Alberto e o Carrillo, que acabou marcando o gol. Mas ele poupou nesse primeiro tempo porque, de acordo com ele, o cronograma passado ali pelo departamento médico é que esses atletas titulares não passassem mais de 50 minutos jogando a partida do final de semana para que chegassem bem fisicamente para a noite de hoje aqui nesse jogo da volta contra o Palmeiras. Então, muita expectativa para esse jogo. A gente vai entrando ao longo do Sport Center para passar tudo sobre a partida e eu para chegar com informações aí sobre como chega o Corinthians para esse jogo decisivo. Timão que chega com a vantagem de 1-0 aqui no Allianz Parque. Glaucia. Bom, Lili, obrigada. Boa sequência de trabalho aí. A gente com certeza também vai acompanhando e trazendo tudo aqui deste derby de hoje, Copa do Brasil. Vamos para mais uma partida dessa Copa do Brasil. E o duelo entre esses dois treinadores, Abel de um lado, Dorival Júnior do outro. Ferreira. Nesta temporada do Palmeiras, 46 jogos, 28 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. Um aproveitamento de 68,8%. 73 gols marcados e 34 sofridos. Agora, os números de Dorival Júnior desde a sua estreia, no Corinthians. 18 jogos para 7 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento de 51,9%. 16 gols marcados e 13 gols sofridos. A gente já vê imagens ao vivo lá da frente do CT do Corinthians, marcado o ônibus para sair perto das 7 da noite, mas a torcida já faz uma concentração por lá para apoiar essa saída do ônibus com os jogadores, com a delegação do Corinthians, rumo ao Allianz Parque. Aqui em São Paulo, os clássicos com torcida única, portanto, hoje no estádio só a torcida do Palmeiras, e aí a torcida do Corinthians fazendo esse movimento para levar o seu apoio, o seu calor também ao time, antes do derby. A gente vai acompanhando as imagens ao vivo lá da frente do CT. E, Marra, até para falar do trabalho desses dois treinadores, né?
são coisas bem distintas, né? De tempo, de período, da própria organização dos clubes, de investimento. A gente já falou aqui ao longo do Sport Center também dessas diferenças financeiras até dos dois clubes, enfim. E aí, para olhar para o trabalho tanto de Dorival quanto de Abel, a gente precisa levar tudo isso em consideração. Sim, não tem a menor dúvida. Mas vale lembrar, né? A gente está falando de um técnico que acabou de sair da seleção brasileira, era técnico da seleção brasileira, e a gente está falando de um outro que sempre foi comentado em listas, nunca foi oficial, mas sempre foi comentado em listas como um provável técnico também de seleção brasileira, um campeoníssimo com o Palmeiras, que é o Abel Ferreira. Glaucio, os trabalhos são muito diferentes, até mesmo o tempo de trabalho na temporada, né? Nossa, é como se o Dorival estivesse engatinhando perto do número de jogos já que tem o Abel na temporada, sem falar nos anos anteriores. Chega agora, daqui a algumas horas, um dos dois vai estar eliminado. Se for eliminado o Corinthians, dá para falar que é a terceira eliminação na temporada, né? Pensando que era para estar na Libertadores, depois não esteve, cai também na Sul-Americana, quando não era para cair, e aí tem um jogo de Copa do Brasil, um confronto muito grande, um clássico regional, nacional / regional imenso como é esse jogo de daqui a pouco. E não era esperado de forma alguma também que o Palmeiras caísse antes. Ou seja, Glaucia, já tem conversa quente para amanhã aqui. Sobre sequência de trabalho, não estou falando de técnico ameaçado, não é nada disso, mas sobre qual a cor da temporada a partir de amanhã. Com mais uma eliminação do Corinthians? Com uma eliminação tão antes da hora assim do Palmeiras, que é a melhor campanha de Libertadores, caindo tão cedo assim em Copa do Brasil, o programa já está quente amanhã. Pois é. O Dorival, algumas semanas atrás, tinha essa pressão para si também, né? De uma possível saída, né, Rafa? Tudo isso. Mas aí também os jogos, o próprio desempenho do Corinthians no primeiro derby, acho que aí já traz um pouco mais de calma para essa situação. Mas é óbvio que um jogo como esse dita muito a sequência da temporada de ambos os lados. Sem dúvida, até porque o derby ele é disruptivo, né? O dia seguinte, né, o chamado day after, sempre tem um impacto muito bom para um lado e muito ruim para o outro quando você tem uma eliminação. E eu acho que são pressões diferentes, né? O Marra fala sobre as outras eliminações do Corinthians na temporada, mas, por exemplo, uma classificação eliminando um rival talvez fizesse o sentimento do torcedor apagar um pouquinho o que aconteceu na Libertadores e também na Copa Sul-Americana, e já iria compensar para mais o Corinthians eliminar o Palmeiras e seguir adiante na Copa do Brasil. Do outro lado, se você considera o Palmeiras, e acho que todo mundo acha isso, né, um postulante a todos os títulos nobres do futebol brasileiro na temporada de 25, já ficaria fora de um. É o mesmo risco que o Flamengo corre hoje contra o Atlético Mineiro. E aí é uma outra pressão. Também acho que nenhum dos dois casos seria algo tão extremo a ponto de demandar uma mudança no comando técnico, mas evidentemente que algum reflexo vai ter, algum impacto existirá depois do clássico de hoje entre Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. A vantagem que o Corinthians tem, ela é pequena, e a gente sabe que o jogo tem tudo para ser tão tenso quanto foi o jogo de ida, Glaucia. Sem dúvida. Tensão nesse clássico não tem como, e a gente já falou outras vezes aqui, né, Marra? Um jogo como esse, nós já vimos historicamente um clube que estava mais abaixo, independentemente de situação só campo ou extra-campo também, e surpreender, né? Um clássico como um Palmeiras e Corinthians tem uma característica muito peculiar, é muito especial. Não tem a menor dúvida. É que a gente vai mudar, às vezes, a competição, vai mudar torneio, mas o clássico ele tem uma história muito maior que qualquer torneio. Que qualquer torneio, né? O clássico é um jogo completamente diferente. Glaucia, hoje a gente não comentou sobre isso, mas ontem a gente falou também. Existe, sim, uma tensão / tensão com relação à arbitragem, né? Sempre vai ter, pela característica do jogo, mas quando o Palmeiras levanta essa bandeira... Anderson Daronco é o árbitro. É o Daronco. Hoje. Por quê? Porque o Palmeiras tem tido muita dificuldade de criar, né? Mas é um time que marca muito bem saída de bola e gosta de recuperar a bola perto da área. Se o jogo for muito picado, se o Daronco enxergar muito a falta, o jogo brusco ele vai existir. Ele tira muito do potencial do Palmeiras atual. O potencial do Palmeiras deixou de ser... A gente já viu o Palmeiras muito forte de bola parada,
criando muito mais e muita velocidade. Atualmente, o Palmeiras precisa recuperar a bola para criar. Então, a atenção também está nisso. Pois é, a gente vendo imagens lá também já da movimentação no entorno do Allianz Parque, esse jogo só às 9h30, mas já bastante gente por lá, como é tradicional, né, nos bares e lanchonetes ali em volta, são redutos da torcida do Palmeiras também, que já vai se reunindo antes da partida começar. Rafa, amanhã tem mais Sport Center e a gente se encontra, amigo. Obrigada. Olha só, vamos falar para você agora de mercado da bola, né? Existem nomes que o Corinthians está, né, tentando no mercado para reforçar aquela posição da beirada de campo. Eu falei para você que o Corinthians quer 1 ou 2 reforços, tá? Se for possível 2, né? Mas se contratar um, já tem que levantar as mãos para o céu e agradecer. Jogadores que o Corinthians conversa. Vitinho voltou à tona no Corinthians, já é um nome que eu trouxe para vocês já faz umas 2 semanas mais ou menos, que o Corinthians tem interesse e conversa. A questão é que o Vitinho, assim como o Victor Sá, não era prioridade no Corinthians, tá? O Corinthians teve como prioridade o Biel, teve como prioridade o Elinho, o Corinthians tentou outros jogadores no mercado da bola, enfim, como nenhuma das negociações, né, acabou avançando, o Corinthians voltou à tona agora com o Vitinho. Há conversas entre o Corinthians e os representantes do Vitinho. O problema é que o Vitinho também tem proposta de fora, da Arábia, de muita grana, está indeciso se vai jogar no futebol brasileiro, né, ou ganhar mais dinheiro aí, né, na sua carreira. Ele já tem aí 31 anos, o Vitinho, né, 31 para 32, ele ainda está na dúvida, então a negociação também segue se arrastando, mas, né, eu já conversei com o staff do Vitinho, eles ficaram bem animados com a procura do Corinthians. A questão do Victor Sá, o Krasnodar não liberou, né? O Corinthians fez várias propostas e a situação está emperrada, porque o Corinthians não tem a grana. Agora, chegando a grana da Nike, quem sabe o Corinthians pode enviar uma proposta, se sobrar, né, o dinheiro da Nike, como eu falei, para tentar também destravar essa situação. Caio César, tá? Caio César, vamos lá, o Al Hilal recusou um empréstimo gratuito, informação importante, nova e atualização para você. Agora o Corinthians estuda se vai enviar alguma proposta, né, para pagar por esse empréstimo aí, para tentar, enfim, né, avançar também na questão do Caio César. O Corinthians fez uma proposta de empréstimo gratuito, inclusive pagando, né, metade do salário, coisa que também não animou o Al Hilal. Então eu acho que a situação do Caio César, só se o Corinthians realmente agora conseguir fazer uma proposta, né, pagando pelo empréstimo e também arcando aí com 100% dos salários do jogador, né, a situação ainda é um pouco complicada. Eu acho que a proposta, né, que o Corinthians fez foi muito rasa, né, a proposta que o Corinthians fez para tirar um jogador jovem, né, o Caio César, que houve, né, um investimento aí do Al Hilal no início desse ano, tá bom? Comenta aqui. Em busca de atacantes, Corinthians negocia com Vitinho. Victor Sá continua na mira. A diretoria do Corinthians está em negociação com Vitinho, ex-Botafogo e ex-Flamengo. O atacante está livre no mercado e tem características que agradam o técnico Dorival Júnior. O clube do Parque São Jorge também está em conversas pelo atacante Victor Sá, mas enfrenta dificuldades para conseguir a liberação junto ao Krasnodar da Rússia. O nome de Vitinho esquentou nas últimas horas. Há algumas semanas, o Corinthians já havia entrado em contato com o staff do jogador, mas as conversas ficaram paralisadas por algumas semanas. Neste período, ele negociou com o Fluminense, mas não chegou a um acerto. A diretoria alvinegra acelerou as conversas após ser informada da decisão da Corte Arbitral do Esporte, que pode render um transfer ban ao clube a partir da próxima semana. Já Victor Sá, outro atacante com passagem pelo Botafogo, segue na pauta do clube. As conversas se arrastam há mais de 15 dias. O Corinthians mantém o interesse em trazer o atacante, porém depende da liberação do Krasnodar. Os russos não se mostraram dispostos a facilitar a transferência. Os dois nomes agradam diretoria e comissão técnica por causa de suas características de jogo. O Corinthians busca atacantes canhotos que podem atuar abertos pelos lados do campo.
posição considerada carente no atual elenco que conta com Romero, Thales Magno, Dieguinho e Kaique para as funções. As carreiras de Vitinho e Victor Sá. Revelado na base do Botafogo, o atacante Vitinho, de 31 anos, soma passagens pelo CSKA da Rússia, Internacional e Flamengo. Nas últimas 4 temporadas, atuou no futebol saudita. Seu último clube foi o Al-Ettifaq, com quem rompeu o contrato em maio deste ano. Victor Sá, também de 31 anos, fez os últimos anos de categoria de base no Palmeiras, passou por clubes do interior de São Paulo e rodou o mundo. Jogou na Áustria, Alemanha e nos Emirados Árabes Unidos, até chegar ao Botafogo em 2022. No clube de General Severiano, ganhou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, e depois se transferiu ao Krasnodar.